Usar esse exercício, estudar esse exercício aqui, que trata da aplicação da transformada de Laplace a circuitos elétricos, tá? Então, no circuito abaixo, que possui uma resistência de 1 ohm em paralelo com uma capacitância de 25 milifarad, em paralelo com uma indutância de 625 mH, e no instante t igual a zero eu aplico uma fonte de corrente a esse circuito paralelo, né? Então a fonte de corrente, ela fornece uma corrente 5 cosseno de 10t. A questão é, utilize o teorema do valor inicial para determinar o valor inicial de V. Okay? Então a corrente fornecida pela fonte de corrente no domínio do tempo é dado por essa expressão, e a gente pode transformar essa corrente, utilizar a transformada de Laplace e transformar essa corrente para o domínio da frequência. A maneira mais simples de fazer isso é utilizando as tabelas de transformadas de Laplace. Então trata-se de uma transformada que já está tabelada, e nós chegamos à expressão I de S igual a 5S sobre S ao quadrado mais 100. E no vídeo passado nós vimos esse mesmo circuito aqui, em que nós, a partir da equação diferencial que descrevia o circuito, nós transformamos para o domínio da frequência e chegamos nessa expressão aqui, V de S é igual a I de S sobre C, sobre S ao quadrado mais S sobre RC mais 1 sobre LC. Então essa expressão nós obtivemos no vídeo passado a partir da equação diferencial que descreve o circuito. E agora, substituindo o valor de IS e o valor dos componentes do circuito, resistência, capacitância e indutância, nós chegamos nessa expressão para V de S. Então o teorema do valor inicial nos diz o seguinte, que no limite f de t, quando t tende a zero, é igual, eu posso calcular isso no domínio da frequência, ao limite de s f de s, quando s tende ao infinito. Então, para saber o valor inicial de v, eu posso utilizar o teorema do valor inicial e trabalhar no domínio da frequência, ou seja, basta eu calcular o limite de S, f de S, quando S tende ao infinito. Então é isso que nós iremos fazer, ok? Para determinar o valor inicial de V, a gente vai trabalhar no domínio da frequência. Então, S multiplicado por V de S é dado por essa expressão, e esse limite aqui, quando S tende ao infinito, é igual a zero. Portanto, a tensão inicial no circuito é zero. E faz sentido, né? Faz sentido. Então a transformada de Laplace, já havia comentado isso, ela permite que a gente transforme um conjunto de equações diferenciais em um conjunto de equações algébricas. E as equações algébricas, como a gente bem sabe, são muito mais simples de se manipular do que as equações diferenciais. Outro ponto positivo para a transformada de Laplace é que ela incorpora os valores iniciais de tensão e de corrente automaticamente nas equações algébricas, ou seja, os pares de transformadas de Laplace eles já contemplam o valor inicial dessas grandezas, tensão e corrente. Então vamos agora ver como modelar os elementos de circuito no domínio da frequência, resistor, indutor e capacitor. Então o resistor, no domínio do tempo, né, a lei de Ohm nos diz que V de t é igual a RI de t. No domínio da frequência, V de S é igual a RI de S. Então é uma transformada aí direta, nada demais. Agora o indutor a gente já tem que levar em consideração que no domínio do tempo, V de t, a diferença de potencial nos terminais do indutor, é L dI dt. E aí na transformada de Laplace, na transformada operacional de Laplace, a gente sabe que a transformada da derivada é dado por essa expressão entre colchetes.
Então, V de S é igual a L, que multiplica toda essa expressão. S, I de S menos I de 0 menos, ou seja, a corrente inicial no indutor. Então, a partir dessa expressão aqui, ó, eu posso modelar, por exemplo, o indutor como um indutor, uma indutância, uma reatância indutiva em série com uma fonte de tensão, que é exatamente o que essa equação aqui nos mostra. Mas manipulando essa equação aqui de forma diferente, né, apresentando essa equação agora em termos da corrente, eu também posso modelar o meu indutor como uma reatância indutiva em paralelo com uma fonte de corrente. Então é isso que essa equação nos permite obter como modelo. O capacitor, nós sabemos que a corrente no capacitor é CdV dt. Então, utilizando a transformada de Laplace, novamente vai aparecer a transformada operacional da derivada, de tal forma que eu posso modelar o capacitor desta forma, ou seja, o capacitor ele pode ser modelado como uma reatância capacitiva em paralelo com uma fonte de corrente, conforme mostrado. Ou manipulando essa equação, eu posso também representar o capacitor, ter como modelo no domínio da frequência, como uma reatância capacitiva em série com a fonte de tensão. Então vamos a um exercício, mais um exercício, ok? Então análise desse circuito aqui no domínio da frequência. Então o exercício pede o seguinte: determine I de S, que é a corrente no resistor de 5K no domínio da frequência, V1 de S, que é a diferença de potencial nos terminais do capacitor de 0,2 microfarad no domínio da frequência, e V2 de S, que é a diferença de potencial no capacitor de 0,8 microfarad, também no domínio da frequência. Então esse é o nosso problema. Perceba que essa chave ela comuta da posição A para a posição B. Então em regime permanente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão inicial sobre a associação de capacitores igual a 100 volts, ok? Então os capacitores se carregam e a tensão sobre a associação é igual a 100 volts. E esse modelo da frequência aqui que eu estou utilizando a capacitância equivalente, ok? Então eu transformei aqueles dois capacitores em um capacitor equivalente e conforme o modelo que nós acabamos de estudar, eu posso escrever essa equação. Então essa equação aqui eu obtive simplesmente aplicando o LKT a esse circuito com o modelo do capacitor no domínio da frequência. Então, manipulando aquela equação, eu tenho que I de S é dado por essa expressão, ok? Aqui eu fiz algumas simplificações e substituindo o valor dos componentes que foram dados no problema, o resistor é 5K e o capacitor equivalente eu não calculei aqui, mas a gente pode facilmente calcular, a gente chega nessa expressão aqui. Ok? Chega nessa expressão para I de S. Então, o primeiro item que deve ser calculado no exercício, nós acabamos de chegar. A expressão para I de S no domínio da frequência, ou seja, I de S é igual a 0,02 sobre S mais 1250. Então, agora a gente precisa determinar V1 de S e V2 de S. Atenção total sobre a associação de capacitores, então tem dois capacitores em série, é exatamente igual à tensão sobre o resistor de 5K. Então se eu pegar I de S e multiplicar por 5K, que é o que eu estou fazendo aqui, eu chego em uma expressão V de S no domínio da frequência ainda, perceba que a expressão é 100 sobre S mais 1250, então é uma expressão no domínio da frequência. Eu chego com essa expressão para a tensão sobre os dois capacitores. Mas o problema não pediu a atenção sobre a associação de capacitores. O problema pede atenção sobre o capacitor C1 e sobre o capacitor C2. Então o que é que nós vamos fazer? Conceito de divisor de tensão. Então aqui se eu tenho uma tensão total sobre a associação, que é igual a tensão sobre o resistor de 5K,
eu utilizo o conceito de divisor de tensão para obter a tensão sobre o capacitor 1. E posso fazer de maneira análoga para determinar a tensão sobre o capacitor 2, conceito de divisor de tensão. Ou sabendo que a tensão total é 100 sobre S mais 1250, então sobre o capacitor 1 eu tenho 80 S sobre S mais 1250, então o que é que falta para 100 sobre S mais 1250? Vai ser a tensão sobre o capacitor 2, ok? Então nós temos agora as 3 perguntas respondidas. Nós calculamos I de S, V1 de S e V2 de S. Tudo no domínio da frequência. Então esse exercício aqui ele nos pediu que respondesse no domínio da frequência. Então no próximo vídeo a gente vai trazer agora um exercício em que ele pede no domínio do tempo. E aí a gente vai ter que usar tanto o conceito da transformada de Laplace quanto o conceito da transformada em Wesen, que eu tenho que trazer do domínio da frequência para o domínio do tempo. Então até o próximo vídeo. Nos vemos em breve.